Meus amados irmãos, graças a Deus, nesta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na sua presença. Confesso aos irmãos que nós sentimos o peso da grande responsabilidade de estar transmitindo a palavra do Senhor desde o primeiro instante em que pegamos a lista de culto e vimos o nosso nome na escala, o nosso coração gelou. Mas a igreja do Senhor está aqui para nos ajudar em oração, e temos a certeza, a convicção de que Deus está conosco nesta noite para continuar nos ajudando e falando nesse trabalho. Eu quero deixar para a nossa meditação dos versículos da palavra de Deus que se encontra no Evangelho, escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18 e o versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra será desligado no céu. Amém? Só esses dois versículos para a nossa meditação nesta noite. Texto bastante conhecido da igreja, onde Jesus está reunido com os seus discípulos nas partes de Cesareia de Filipe, e faz uma interrogação àqueles que estavam lhe acompanhando nesta trajetória, no seu ministério, quando, na verdade, muitos deles já tinham visto de perto. Amém. Deus abençoe. Os milagres que Jesus já havia operado: o cego ver, o surdo ouvir, os mudos falar, demônio sendo expulso, vida sendo liberta pelo poder da palavra do Senhor. Mas a interrogação de Jesus para os discípulos, no versículo de número 13, ele faz a seguinte pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns estão falando que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão falando que tu és Jeremias ou um dos profetas. Diante dessa resposta, deste comentário que estava sendo comentado por todo lugar em que Jesus havia passado, Jesus olha para os discípulos no versículo de número 15 e vai mais além e faz uma pergunta:
mais profunda: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu entendo que essa pergunta é de quem é Senhor para seu servo, é de quem é amigo, de quem é irmão, de Deus para a sua igreja. E Pedro, com muita ousadia, responde no versículo número 16: e Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele instante em que ele responde, dar essa resposta, versículo número 17, Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E quando a gente observa, lendo todo o contexto desta história, Jesus aqui faz 5 promessas mediante esta resposta de Pedro. A primeira promessa, ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A segunda promessa, que as portas do inferno não iria prevalecer contra a sua igreja. A terceira promessa: e eu te darei a chave do reino do céu. A quarta promessa: e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E a quinta promessa: e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Louvado seja Deus para todo sempre. Mas quando eu estava lendo esse texto, nos chama a atenção a expressão de Jesus, e ele quer deixar os discípulos que iria dar continuidade ao seu trabalho, e ele faz essas duas promessas, duas primeiras promessas, quando ele diz: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. É bem verdade que Jesus, quando está falando esta palavra, podemos dizer que está relacionada à igreja local, como também à igreja universal, ao qual nós não podemos saber o número, mas unicamente o nosso Pai. Louvado seja Deus para todo sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, versículo 4, está escrito: e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos, e anciãos, e anunciaram quão grande coisa Deus lhe tinha feito para com ele. Isso está falando da igreja local. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas já em Atos, capítulo número 20, versículo 28, está escrito: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Observe o que diz na continuação: para apacentar a igreja de Deus. Está relacionado à igreja universal, à igreja de Deus que está em todo o globo terra. E a diferença que podemos observar e que vai acontecer é que na igreja local, infelizmente, no dia do arrebatamento, alguns que estão no meio da igreja, mas que não estão vivendo a prática da palavra, ou seja, em santidade, vão ficar no dia do arrebatamento. Mas aquele que faz parte da igreja universal que está em todo o mundo, podemos dizer que esta é a igreja que está preparada todos os dias, e quando a trombeta tocar, ela vai subir para os céus. Mas quando falamos de igreja, a gente sabe que a igreja do Senhor
ela custou um preço caro. E nesta noite, nós podemos nos alegrar porque o dono da igreja é Cristo. Nós podemos glorificar a Ele porque Ele está presente no meio da igreja. Nós podemos glorificar a Ele porque Ele trabalha nesta igreja, Ele trabalha, Ele usa a sua igreja, Ele tem um prazer de falar com a sua igreja, Ele tem prazer de renovar a sua igreja, Ele tem o prazer de trazer coisa nova para a sua igreja, Ele tem o prazer de usar a sua igreja para desfazer as obras de Satanás. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e versículo 19, Pedro está escrevendo, dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição dos vossos pais recebeste. Mas continuando ele disse: mas com o precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado, incontaminado. Esta igreja custou um preço caro, o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Não tinha como a gente pagar a dívida, não tinha como a gente pagar o preço, mas o Senhor se colocou à disposição e disse: Pai, eu irei descer à terra, irei pagar o preço, derramar o meu sangue, para libertar a minha igreja, para resgatar um povo santo, um povo redimido, um povo zeloso de boas obras. Se alegre nesta noite, porque Jesus desceu para libertar a sua alma da escravidão do pecado. Jesus desceu a esta terra e derramou o seu sangue para perdoar os teus pecados. Isaías capítulo 53, esta igreja custou a vida de Cristo, Ele que se entregou completamente, que na verdade Ele não era merecedor, seriam nós que estávamos condenados à morte. E queremos dizer a você, meu amigo, que é alcançado através deste aparelho de som. Nós pregamos um Jesus que tem o poder para perdoar os seus pecados, que tem o poder para libertar o homem da prostituição, para libertar o homem do vício, para libertar o homem das drogas, para libertar o homem do engano, da imundícia, do mundo do crime. Cristo nesta noite chama você para que você reconheça Ele como Salvador da sua alma. Há um Jesus nesta noite aqui que está de braços abertos, e esse Jesus que nós pregamos, um dia Ele morreu naquela cruz do Calvário, entregando a sua vida como um cordeiro que foi entregue aos homens para ser crucificado. Mas Isaías no capítulo 53 e versículo de número 11, ele diz que o trabalho da sua alma, ele iria olhar e ficar satisfeito. E eu vejo o Senhor olhando para o globo terra e dizendo: Pai, lá está a minha igreja, em que eu paguei um alto preço. Mas olha, Pai, estão adorando o meu nome. Lá estão mulheres que estavam condenadas à morte, em que o mundo não dava nada por ela. Lá estão mulheres que estavam rejeitadas pela sociedade. Olha, Pai, lá está homem, jovem, adolescente,
que quantas das vezes o diabo tentou ceifar a sua vida, mas eu estendi a minha mão de misericórdia, e com a minha palavra eu os libertei da escravidão do pecado, e hoje estão adorando o meu nome. Adore a Ele nesta noite. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Versículo 6. Nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, Ele fez cair sobre Ele a nossa iniquidade. Glorifique a Ele nesta noite. O meu pecado, que por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me esforçasse, eu poderia ter toda a fortuna do mundo, mas não seria suficiente para receber perdão. Mas Ele levou, Ele fez cair sobre Ele a minha iniquidade. E hoje eu posso dizer: as trevas, eu sou lavado, eu sou comprado, o meu nome está escrito no livro da vida, e eu vou morar no céu com Cristo eternamente. Você vai morar com Ele, você vai estar com Ele eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Tito, escrevendo no capítulo 2, ele diz: o qual deu a si mesmo por todos nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial. A igreja é especial, zeloso de boa obra. Não tem nada mais precioso do que para Deus do que a igreja na terra. Deus zela por esta igreja. Deus projetou esta igreja antes mesmo da fundação do mundo. Como eu disse, Deus trabalha utilizando esta igreja para desfazer a obra de Satanás. Tem alguém oprimido, Deus usa a igreja com a palavra. Tem alguém precisando de libertação, Deus coloca a sua igreja na frente para que Satanás seja interrompido o seu trabalho. A igreja é o povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e o 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que em outro tempo não eras povos, mas agora sois povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Ele habita em vós. A igreja é a noiva do Cordeiro. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado
para vos apresentar como uma virgem, pura a um marido, a saber, Cristo. Mas quando nós estamos falando de igreja, a gente sabe que a Bíblia Sagrada, ela mostra o caminho para aqueles que querem fazer parte desta igreja. E o caminho é o Evangelho. O caminho é crer na palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estás, depois de ouvir a palavra da verdade, o Evangelho. É por isso, meus amados irmãos, que em todos os nossos trabalhos, em todos os trabalhos da igreja, nós fazemos uso da palavra de Deus, porque é ela quem liberta o pecador, é ela quem liberta o oprimido. Você pode estar triste, angustiado, mas quando a palavra de Deus ela é falada, não tem angústia, não tem desespero, não tem nada que resista ao poder desta palavra. E ela estará aqui para quebrantar, para desfazer os laços do diabo. Ela estará aqui nesta noite sendo falada, e a sua palavra diz que quando ela é falada, ela não volta vazia, antes ela faz o que lhe apraz. E a palavra de Deus, ela está sendo falada nesta noite, está agindo no coração. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Esta igreja, ela é edificada pelo Senhor. Jesus disse através da tua confissão, Pedro: eu vou edificar a minha igreja. E quem está edificado na igreja, aconteça o que acontecer, ele permanece firme. Quem está edificado nesta igreja, conforme disse Jesus, o diabo não o arrebata das suas mãos. Quem está edificado nesta igreja, tem firmeza e vai até o fim. Quem está edificado nesta igreja tem um objetivo, e o objetivo é o céu. Quem está edificado nesta igreja é porque está edificado na palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho, escreveu São Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 a versículo 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente. Observe que edificou a sua casa na rocha, e esta rocha é Cristo. Aí ele continua dizendo: e desceu a chuva, e correram um rio, e assopraram o vento, e combateram contra aquela casa. Mas ela está edificada na rocha. Por isso que ela permanece de pé. A igreja está firmada nesta rocha. E a segunda promessa que o Senhor disse aos discípulos: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Nós podemos trabalhar, fazer a obra do Senhor e descansar nele, porque ele prometeu estar com a sua igreja. Mateus capítulo 28, versículo 18 por diante, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vai e faça discípulo, em meu nome, pode pregar a minha palavra,
porque o poder está comigo e eu dou poder à minha igreja. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O que faz a diferença não é o conhecimento humano. O que faz a diferença nesta igreja não é o cantar bonito. O que faz a diferença nesta igreja não é a eloquência. O que faz a diferença nesta igreja é o nome dele, é o nome dele, é o nome dele, é o nome dele, é o nome dele. Sinta ele nesta noite, ele estar aqui nesta noite conosco. Evangelho escreveu São Marcos. Antes de subir ao céu, ele confirma novamente esta ordenança. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Em meu nome vão expulsar demônio. Em meu nome vai estender as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Em meu nome vão falar novas línguas. Em meu nome pode até pegar em serpente e ela não vai fazer nada. E se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Jesus com a igreja. Todo instante ele está com esta igreja. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E aqui nós concluímos. Conhecemos a história. Saulo de Tarso, um homem que perseguiu a igreja. E naquela ocasião ele pediu permissão para que quando encontrasse qualquer um dos irmãos da igreja do Senhor, levasse preso, a fim de conter, a fim de parar, a fim de interromper o crescimento desta igreja. Mas ele não sabia que Jesus tinha prometido que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. E Paulo saiu animado, chamou alguns soldados para ir com ele. E lá vai Saulo caminhando até a direção de Damasco, querendo encontrar algum crente, algum da igreja. Mas meus amados irmãos, quando eu estava lendo este assunto, eu comecei a ler o livro de Atos dos Apóstolos e ver como Deus, através do Espírito Santo, trabalhou na vida da igreja. Porque o Espírito Santo está conosco, ele está aqui nesta noite. Louvado seja Deus para todo sempre. E quando eu estava meditando nisto, na ação do Espírito Santo, eu fiz uma comparação dos dias atuais com os primeiros dias da igreja. E vi que eles não tinham o que nós temos hoje. Nós podemos evangelizar através da rádio, através da TV, as redes sociais. Um som abençoado que nós temos para pregar o evangelho. Mas eu me alegro que vejo o apóstolo Pedro na sua primeira pregação se converter ao Senhor mais de 3.000 almas. Porque o poder do Espírito Santo estava na igreja. Mas quando Saulo vai com este objetivo, e ele descreve no capítulo 26 de Atos, quando ele está dando testemunho que como aconteceu, uma luz o cerca. E nas suas palavras ele diz: nós
caímos depois que vimos esta luz. E quando ele caiu, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, esta igreja tem dono. Saulo, Saulo, esta igreja custou um preço caro. Saulo, Saulo, eu sou o Deus dessa igreja. Saulo, Saulo, eu sou o esposo desta noiva. Saulo, Saulo, a igreja é minha. Saulo, Saulo, o meu espírito está no meio da igreja. Saulo, Saulo, hoje eu desci para ter um encontro contigo. Porque só persegue, irmãos, a igreja até o dia que Deus quiser. Só se levanta contra esta igreja até o dia que Deus quiser. Porque o Deus que fez com que, já no passado, no Antigo Testamento, o seu povo rodeasse a cidade e sem precisar de um martelo derrubaram a muralha, é o mesmo Deus que está com esta igreja. O mesmo Deus que entrou na fornalha de fogo e ali Sadraque e Mesaque representava a igreja do Senhor. É o mesmo Deus que está com esta igreja. E se precisar entrar dentro do fogo, ele entra com a igreja. Se precisar entrar dentro da cova do leão, ele entra com a igreja. Porque ele é o Deus dessa igreja e ele não deixa ela por nada. E Saulo pergunta: quem és, Senhor? E a resposta de Cristo foi: eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar, duro é para ti resistir, duro é para ti combater contra a minha obra, duro é para ti combater contra os aguilhões. Aguilhões era um tipo de espeto que colocava nas carroças. E quando o boi estava bravo, quando ele começava a dar coice, aquele espeto furava. É como se dissesse: aquieta-te que você está no controle. Esta igreja de Deus, ela veio para colocar ordem no mundo. A igreja de Deus está aqui na terra para fazer a obra de Cristo. Então não tenha medo, pode pregar a palavra, porque Deus quer usar a tua boca. Pode pregar a palavra do Senhor sem medo, porque Deus quer usar as suas mãos. Conosco está o braço forte. Conosco está aquele que foi morto, mas hoje está vivo para todo sempre. Conosco está aquele que tem a palavra da vida. Conosco está aquele que é o pão da vida. Conosco está aquele que é a luz do mundo. Conosco está aquele que é a verdade. Conosco está aquele que é o caminho. Conosco está aquele que é a vida, e vida que pode transformar a vida do mais vil pecador. A igreja é do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.